Esporte agora está de volta e abre espaço para o Paulistão. Uma notícia não tão boa para a torcida tricolor. Afinal, o São Paulo acaba de perder em casa no dia da renúncia de Júlio Casares para a Portuguesa. A Portuguesa volta a vencer um clássico contra o São Paulo depois de 12 anos. Isso é muito emblemático. Dentro do Morumbi, abrindo o placar, o São Paulo empata, Felipe. E aí, quando você pensa que o São Paulo empata no meio para o fim do segundo tempo, você fala, agora o São Paulo vai se motivar, vai ter forças para buscar a virada. O que acontece? 2 gols da Portuguesa, um 3-1 e o Caleri acaba descontando para diminuir o placar no final, 3-2, Portuguesa 3, São Paulo 2. Impressionante esse jogo, né? Um jogo de muitos gols, 5 gols, a Portuguesa jogando muito bem fora de casa, no estádio do São Paulo, no dia que foi importante para o São Paulino a renúncia do Júlio Casares, mas dentro de campo tudo deu errado para o tricolor paulista hoje. E o técnico Hernan Crespo utilizou jogadores importantes que são, inclusive, jogadores cotados para formarem ali o time titular do São Paulo nessa temporada. Por exemplo, hoje tivemos a estreia do Dória, do zagueiro Dória, que chegou, foi contratado recentemente, chegou agora e estreou hoje contra a Portuguesa. O Caleri, depois de 280 dias, volta a ser titular do São Paulo. Hoje ele fez 2 gols, né? Mas teve um gol, Isa, que o Caleri perdeu debaixo da trave quando estava 1-0 para a equipe da Portuguesa, que foi um gol incrível, né? Você acompanhou esse gol perdido pelo Caleri. Agora, o São Paulo, de fato, no primeiro tempo começou melhor, no segundo tempo, no final do primeiro tempo, teve alguns vacilos defensivos que até o próprio goleiro Rafael teve que fazer intervenções. E aí começa a segunda etapa e a Lusa faz 1-0 e o São Paulo tem que correr atrás do prejuízo. E no final, um jogo de muitos gols, né? 5 gols, todos no segundo 3-2. tempo. Todos no segundo tempo, né? Dá para começar a criticar o trabalho do Crespo e realmente ser mais crítico, ser mais exigente, porque tá pouco o que o São Paulo tá fazendo nesse começo de Paulistão. Tem desfalques, começo de temporada, a gente não tá deixando isso de lado. Mas se você for comparar o desempenho da Portuguesa nessas 4 rodadas do Paulistão versus do São Paulo, que o São Paulo só tem 3 no DM agora, tá bom? É isso que eu ia falar. Dá pra melhorar. Estava pesquisando aqui o Luan, o Rian Francisco e o André Silva. Para quem já teve 13 jogadores, agora tendo 3, quer dizer, o Crespo já não pode culpar mais o departamento médico. Tem que fazer o São Paulo jogar mais. E cá entre nós, gente, a Portuguesa merece todo o respeito do mundo, mas existe uma grande diferença de orçamentos e de equipe, né? A Portuguesa valente, fez o que o torcedor esperava, né? Uma vitória em um clássico contra o São Paulo, depois de quantos anos, Lisa? 12 anos, né? 12 anos. Para a Portuguesa, motivo de orgulho. Agora, para o São Paulo, não dá para dizer que foi um péssimo resultado, né? Não dá para falar em vexame. Claro que não foi vexame, foi um jogo equilibrado. Mas foi um péssimo resultado. Pensando em classificação para a próxima fase, o São Paulo fica mais de olho, talvez, ali na preocupação de rebaixamento, porque está a 2 pontos da zona de rebaixamento, do que, é claro, tem ainda também, não está tão longe da zona de classificação, mas agora tem um próximo jogo que é um clássico, né, Isa? E esse clássico com 2 times que vêm de derrotas duras. O São Paulo perdendo em casa para a Portuguesa e o Palmeiras perdendo do jeito que foi, goleada para o Novo Horizontino por 4-0. Então é o clássico do entretenimento. Nossa, é um clássico que os 2 técnicos vão ser muito cobrados por resultado, né? Olha o primeiro gol da Portuguesa, bobeada ali do defensor, do Tolói, que também está tendo mais oportunidades do São Paulo. Muito fraco hoje. Essa bela assistência do que entrou no lugar do Luca, do Pedrinho. Meu, essa assistência do Pedrinho, que é um menino que veio da base de Cotia, mais uma vez Cotia salvando esses jogadores. Olha isso, a jogada que bonita. Muito bonito. Agora, vacilo também defensivo da Portuguesa, que fez uma linha de impedimento ali, deixando o Caleri, que estava 2 metros atrás do zagueiro. E aí 1-1, eu acho que o São Paulo vai dominar o jogo. O que acontece? Olha a bobeada que a zaga do São Paulo cometeu. Tinha 2 defensores do São Paulo e eles deixaram para fazer o pênalti. E o pênalti foi marcado e o convertido também pelo René, né? Isso, o René marcou duas vezes. Aí ficou 2-1.
ok, parecia que ia ficar assim. A gente vai ver o próximo gol da Portuguesa, novamente uma bobeada ali da defesa, do meio-campo do São Paulo. Cara, que temporada esquisita essa do São Paulo, sério. A Portuguesa já tá jogando bem faz um tempo. Olha lá, olha o terceiro gol. Mais um. Olha o passe fácil do São Paulo, entrega no meio-campo da Portuguesa, abre o contra-ataque da Portuguesa, que ainda chute de fora da área, rebote, gol. O Maceió. Gol estranho, porque o Rafael fez a defesa e na sequência o Maceió bateu, pega no Rafael e entra. Ele chutou em cima do Rafael 2 vezes. E ali o gol da vitória da Portuguesa. Alguns erros individuais... Foi o Ferreirinha ali. Ocasionaram esse resultado negativo do São Paulo. E a Ferreirinha já não joga bem há um bom tempo, né? Olha, não foi falha do Rafael, né? Estava muito em cima, não dá para, acho que, culpar o goleiro Rafael, mas sim a entregada, né? 2 gols da Portuguesa saíram por lances errados do São Paulo, né? Posições erradas do São Paulo, passes errados. E o primeiro dá para colocar, acho que, na conta do Tolói também, porque ele foi muito mal. Foi muito mal o Tolói no primeiro gol da Portuguesa. Dava para disputar melhor esse lance. De qualquer forma, é um sinal de alerta ao São Paulo. O Crespo vem tentando essa formação com uma linha de 4. Acho que ele vai acabar voltando para a linha de 3, porque, coincidentemente ou não, o São Paulo tem sofrido os mesmos gols que sofria com os 3 zagueiros, mas me parece um sistema mais confortável ao Crespo jogar com 3 zagueiros. Então, o meu palpite, Felipe, é que ele vai voltar com os 3 zagueiros contra o Palmeiras. E, para mim, essa não é a maior desculpa ou a culpa do São Paulo ter perdido hoje, mas ele acha que, por privilegiar um sistema, ele vai adotar esse. Bom, agora eu não entendo porque tá poupando também muito, né? Tem que colocar o time titular, a cara do time titular para jogar. Você não tem tanta gente no departamento médico e o São Paulo precisa de resultados ali para se classificar, para escapar ali daquela parte de baixo do campeonato, né? Sempre olhando com atenção para a parte de baixo do campeonato. Como o torcedor do São Paulo ficou preocupado no início da competição, com aquela derrota para o Mirassol, depois teve a recuperação do São Bernardo, um empate contra o Corinthians e agora uma derrota contra a Portuguesa. Olhando para o banco de reservas do São Paulo hoje, o Luciano, que é um jogador titular do São Paulo, né? Dá para dizer que ele é titular do São Paulo, Luciano. O Marcos Antônio vai entrar nesse time, hoje estava no banco de reservas. Quem mais? O Alan Franco certamente volta, né? Porque é o melhor zagueiro do São Paulo. Ferrarese, quem vai jogar ao lado do Alan Franco? É o Ferrarese, é o Tolói ou é o Dória? Tem esse ponto de interrogação. Acho que o Ferrarese sai na frente agora. E acho que o Tolói foi para o último da fila. O Dória, a princípio, parece que não comprometeu no jogo de hoje, mas também não dá para avaliar o jogador por causa de uma partida, né, Isa? Então, quer dizer, o São Paulo tinha opções no banco de reservas e, pelo seu treinador, resolveu entrar com um time ali, não vou dizer reserva, mas alternativo. Muitos titulares, mas alguns jogadores importantes, como, por exemplo, o Marcos Antônio, que é um dos melhores jogadores do São Paulo. Danielzinho também está jogando bem. No banco de reservas. Danielzinho também, que chegou agora e é um outro jogador importante no São Paulo. E alguns meninos que jogaram hoje, né? O tal o próprio Luca, né? Que já está um bom tempo ali no time, alguns jogos no time profissional, então não foi a estreia dele hoje. O Nicolas, lateral. O Negrucci, também outro jogador ali que o São Paulo deve apostar bastante nessa temporada, o jogador do Sub-20 que chega para ficar no profissional também. Jogadores que ganharam espaço hoje, mas que não devem ser titulares no decorrer da temporada. Vou pegar um recorte aqui desde o dia 5 de novembro do ano passado. São Paulo sofreu 2 gols com o Flamengo e empatou. Perdeu para o Bragantino por 1-0, sofreu 1 gol. Sofreu 3 do Corinthians. Sofreu 1 do Juventude. Sofreu 6 do Fluminense, ganhou do Inter por 3-0, esse não sofreu gols, perdeu para o Vitória por 1-0, aí esse ano. Perdeu para o Mirassol levando 3 gols, venceu o São Bernardo por 1-0, sofreu um gol do Corinthians na última rodada e agora sofre 3 gols da Portuguesa. Acho que é um sinal de alerta, tá levando muito gol esse time. Defensivamente, o São Paulo tem pecado demais nessa gestão do Hernan Crespo, né? E os laterais também não funcionam, né? O Cédric, por exemplo, é um jogador inexistente, né? Ele é raçudo, tem tudo isso. Dá para o torcedor falar, não, um jogador que acredita em todos os lances, mas tem muitas dificuldades de criação, é um jogador que não apoia bem, não tem um bom passe, não tem cruzamento.
é um jogador realmente que é um reserva jogando de titular. A grande verdade é essa, o Cédric, um jogador que não deu certo no São Paulo. O Enzo voltou de lesão, né? Então é uma boa notícia para o Crespo poder usar o lateral esquerdo, o Enzo, porque agora o Enzo Dias, depois de um bom tempo, está de volta ali como opção do Crespo para as próximas rodadas. Mas o sistema defensivo do São Paulo, exceto talvez o Alan Franco, que é o grande jogador desse sistema defensivo, e ali talvez o Ferrarese, eu gosto do Ferrarese, ele também não é unanimidade entre os torcedores do São Paulo, mas eu acho que ele, de certa forma, é um zagueiro regular. Agora, as alas do São Paulo, realmente o São Paulo tem que se reforçar. Vamos conferir as mudanças que o Crespo fez ao longo da partida? Começou Rafael, Cédric, Tolói, Dória, Nicolas, meio campo Negrutti, Pablo Maia e Lucas Moura, e o ataque Luca, Ferreira e Caleri. O Lucas também muito apagado hoje, tá devendo futebol no São Paulo. Eu entendo que tá voltando de lesão, tem poucos minutos, mas ele é ídolo, Felipe, e ele sabe jogar bola. É difícil para a torcida engolir. O Lucas, a questão é física, né? Ele precisa estar no ápice do Lucas. O Lucas nunca foi aquele jogador super habilidoso, mas ele sempre teve a velocidade necessária para fazer grandes jogadas. Eu acho que a arrancada do Lucas, a inteligência dele em campo, mas ele realmente, a parte física do Lucas deixa a desejar e isso compromete a entrega dele em campo. Mas é um jogador diferente em relação a todos os jogadores do elenco do São Paulo. O Lucas é o único diferente, né? Essa é a grande realidade. Ele acabou improvisando Bobadilha ali na lateral direita, colocou o Marcos Antônio, colocou o Luciano, colocou o Pedro Ferreira, que deu assistência para o Caleri, e colocou o Gonzalo Tapia lá na frente também, que marcou um gol importante contra o Corinthians na última rodada. Olha, você falou para mim da questão de poupar, acho que essa era uma decisão difícil e pelo resultado talvez ele tenha se equivocado. Porque era mais jogo você jogar com o time titular hoje e contra o Palmeiras não 100% fisicamente? Esquecendo o resultado hoje, eu sei que é difícil. Eu acho assim... Não dava para ganhar hoje com esse time? Para mim, em clássico, sempre você tem que usar o time titular. Só que na situação do São Paulo, você tinha que usar o time titular hoje e o time titular no sábado contra o Palmeiras. Só quem tivesse muito desgastado não joga hoje. Desgastado, ficaria de fora. Porque hoje era resultado para em casa tem que ganhar esses jogos. Contra a Portuguesa, em casa o São Paulo tem que ganhar. Contra o Corinthians fora de casa, pode empatar. Contra o Palmeiras fora de casa, pode empatar. Só que agora o resultado contra o Palmeiras vai ter que ser de vitória. Um empate talvez não ajude muito o São Paulo. A gente tem que fazer um recorte, Isa, que a gente já está entrando na segunda metade do campeonato ali, né? Da primeira fase. Metade já foi. São 8, 4 já foi? Então faltam 4 jogos para terminar a primeira fase, para você se classificar ou para você fugir da zona de rebaixamento. Eu não sei a conta exata, mas para você fugir da zona de rebaixamento, eu acho que você vai precisar ali de cerca de 8 pontos, o dobro do que o São Paulo tem aqui agora. Talvez ali seja a nota de corte, 8 pontos. O dobro do que o São Paulo, não correr muito risco, né? Para não ter que ficar fazendo conta na última rodada. Então, em 4 jogos, o São Paulo fez 4 pontos. 1 ponto por rodada. Eu acho isso muito pouco para um time tão grande como o São Paulo. Ah, mas você está falando de rebaixamento? Não é só falar de rebaixamento, mas todos os times que estão ali com 4 pontos precisam se preocupar. Então, o São Paulo agora vai ter um jogo dificílimo contra um Palmeiras e desperdiça pontos contra a Portuguesa. O empate hoje não seria um cenário horroroso, tá, Isa? Chegaria a 5 pontos ali e tal. Agora, a derrota foi muito ruim para o São Paulo. Complicou. O São Paulo hoje é o 12º na tabela, com 4 pontos, como você falou. Mas é um dos poucos lá embaixo que já tem 4 jogos. O Botafogo de Ribeirão Preto, que está na zona de rebaixamento, ainda vai jogar. Joga em casa. Exatamente. O Guarani também vai jogar. O Veloclube vai jogar. O Santos vai jogar, que são os times mais próximos aqui do São Paulo na tabela. Até o Corinthians, né, tem 4 pontos. A gente precisa citar o Corinthians. E amanhã é clássico, né? Os dois ali, um vai... só um vai pontuar. Ou os dois pontuam. Agora, na zona de rebaixamento, tem a Ponte, que tem já 4 jogos e nenhum ponto. Acho que a Ponte é uma candidata certa. Porque a Ponte teve o problema do transfer ban, né? Exato. E, inclusive, hoje estava para resolver a questão do transfer ban, a Ponte Preta pagar a dívida para inscrever os jogadores. Mas também vai ter que correr muito atrás do Pedro, já está com 0, não tem nenhum ponto.
Vai ser difícil recuperar. 4 jogos ela vai ter que vencer 3. É como se fosse isso. E o Botafogo de Ribeirão é outro que está na zona de rebaixamento, com 3 jogos e 2 pontos. Empatou 2, com o Botafogo. O Botafogo joga amanhã contra o Primavera. Em casa o Botafogo joga. Eu acho possível o Primavera está lá na jogo. zona de classificação. Mas o Botafogo jogando em casa, eu acho que tem chance de ganhar e já passar o São Paulo também. De qualquer forma, para você, esse elenco do São Paulo é baixo da média? É fraco? Olha, o elenco do São Paulo há 2 temporadas era um São Paulo muito forte, que você podia falar, é um time que luta por títulos. Títulos que eu falo é Campeonato Paulista, talvez uma Copa do Brasil e tal. Mas hoje, esse elenco do São Paulo, pela fragilidade que tem, é elenco para talvez classificar no Campeonato Paulista e na Série A do Campeonato Brasileiro, elenco de meio de tabela. Eu não acho também que é um time para ser rebaixado. O São Paulo tem que se preocupar, é claro, com os problemas políticos, mas hoje teve a saída do Júlio Casares, da presidência do clube, então a confirmação que ele já não é mais presidente do São Paulo. E o São Paulo agora vai ter, acho que, um pouco mais de paz na diretoria para trabalhar até o final do ano. Agora, esse elenco do São Paulo realmente não é um elenco para grandes coisas na temporada.